Bom, então a ideia do treinamento de hoje é a gente finalizar o cadastro de produtos configuráveis. Vocês vão ver que é bem semelhante ao cadastro do produto simples. E na sequência a gente vai ver, se dá tempo também, as etiquetas e promoções, tá? Para tentar finalizar isso hoje. E já amanhã ou no próximo dia que vocês puderem, a gente vê fluxo de pedido só, tá? Então, bom, eu tô aqui na loja. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês também. Eu acho que foi até, eu acho que é a Camila, né, que tinha solicitado, que eu Sim, sim, foi. habilitei o módulo de Ajax Kart, ó, daquele que o cliente ele consegue continuar comprando, ou tipo já aqui na home, sabe? Aí aqui depois eu só vou pedir quando a gente fizer aqueles ajustes de layout, Hugo, pra eles ajustarem esse botão pra ficar mais parecido aqui com o outro, tá? Fechou, fechou. Eu vou fazer então o requerimento que a Camila e as meninas estávamos discutindo para atualizar o cor, o tipo de letra. Tenho Uhum. por aí. Eu vou validar isso depois com ela. Não, tranquilo, mas só para dizer que o plano de vocês já contemplava essa ação, tá? Então aí não é necessário nenhuma cobrança ou precisam se preocupar com isso, tá, Hugo? Ah, fechou. Obrigado. Aí eu já deixei habilitado ali certinho. Então aqui eu vou entrar na loja, normal. Eu vou acessar para cadastrar um produto configurável, né? Catálogo, gerenciar produtos. Aí eu vou em criar um novo produto. E daí aqui eu vou escolher o produto configurável. Para a criação de produto configurável, né? Beleza, deixa eu voltar aqui. Peraí que travou. Produto. Aqui, né? Então, quando a gente vai criar um produto configurável, normalmente aqui, quando a gente cria aqueles atributos que a gente viu lá no início, ele vai trazer aqui a opção de para que esses atributos, para que eles apareçam como seleções obrigatórias, sabe? Então, depois, quando eu for lá dentro do cadastro do produto e preencher isso, ele vai trazer aqui todos os produtos que compõem essa seleção, né? Então, aqui, ó, tá vendo que ele não me deixa cadastrar um configurável se eu não tiver um atributo disponível. Ele vai ficar retornando sempre para o cadastro do produto. Então, para a gente criar um configurável, eu vou habilitar aqui um atributo que a gente que ele já vem por padrão, só para a gente conseguir trabalhar, né, e mostrar ali para vocês como que funciona o configurável. Então aqui, ó, eu vou puxar em atributos do produto a embalagem, vou salvar e vou pegar aquele meu produto de teste e mais um outro exemplo aqui e vou preencher dentro desses dois produtos em massa, tá? Já para vocês verem também como funciona o processo. Eu vou atualizar esses dois atributos dentro desses dois para que eu possa criar um produto configurável. Então, a atualização em massa, né? Eu seleciono os dois produtos que eu quero, venho aqui em ações, atualizar atributos, clico em enviar. Daí aqui ele vai trazer todas as opções que eu tenho para alterar. Então aí eu vou pesquisar aqui, encontrar o campo de embalagem, ó, que foi aquele que eu trouxe. Vou clicar em alterar e vou selecionar aqui que eu poderia colocar que os dois são de 200 gramas, né? E a atualização em massa ela vai funcionar bem dessa forma, quando para todos os produtos que eu tenho, eu vou ter a mesma opção, certo? Porque do contrário, se forem opções diferentes, ela vai conflitar. Então aqui eu vou colocar que os dois possuem 200 gramas. Para a gente ter mais que uma opção lá dentro do cadastro do produto, eu vou até colocar uma outra opção aqui que a embalagem é de 100 gramas.
Ó, aqui ele já tinha ficado salvo da forma correta. Então aqui eu vou mudar para 500 gramas, por exemplo, só para a gente poder ver o exemplo lá dentro do cadastro do atributo. Então aqui, ó, agora quando eu criar o meu produto configurável, então, ele vai trazer a opção que eu tenho daquele atributo, né? Então, daquela embalagem. Então, ó, ele já traz aqui. Isso vai fazer com que quando eu cadastro o produto, quando eu for visualizar ele lá na loja, que ele já traga essas opções de embalagem. A única coisa que para aparecer lá na loja, essa etapa que a gente fez anteriormente, né, de preencher as informações dentro do cadastro do produto, essa embalagem ela vai precisar estar preenchida, né, esse campo. Então aqui eu selecionei a opção e vou dar um avançar. O cadastro em si, ele é bem semelhante. Então, aqui eu colocaria o SKU do produto, teste configurável, como se fosse o nome, o preço que vai ter esse configurável, né? Então, digamos que ele vai custar R$30. A descrição resumida, né? Falando sobre o produto, descrição completa, tudo aquilo que a gente já viu no outro processo. Aqui em situação, a gente vai colocar habilitado, visibilidade de catálogo busca, preencheria os termos, né, normalmente, igual a gente viu do outro dia. Aqui em pesos e dimensões, né, então aqui a gente só vai preencher a largura, altura e comprimento. O peso, ele vai puxar automaticamente daqueles produtos que a gente vai associar, né, dentro do cadastro. NF é aquelas informações de nota fiscal, referência que vocês já conhecem, até muito melhor que eu estou digitando alguns números aleatórios só para preencher. Imagem do produto, né? Então aqui eu vou pegar a castanha de caju novamente, só para exemplificar. Vou enviar. Lembrar sempre de puxar as bolinhas. Mecanismos de busca, né? Então a gente preencheria aqui aquele conteúdo, aquele texto lá pro Google. A URL ele vai preencher automaticamente. E o meta-título é o nome do produto, basicamente, novamente. Aqui em estoque é o que vai mudar. Então aqui vocês verem que para o produto simples a gente tem sempre quantidade, né? E se está em estoque ou não. E para o configurável a gente só vai mexer no em estoque, porque a quantidade ele vai puxar dos produtos que a gente vai associar dentro desse cadastro. Então aqui ele só vai ter esse campo realmente. As categorias, aonde eu quero que esse produto apareça. Então vou colocar aqui que ele apareça em ofertas. Produtos relacionados, recomendados e venda cruzada é aquela questão opcional, né? Se vocês quiserem, basta vir aqui e selecionar os produtos desejados. E daí aqui o diferencial do cadastro desse produto é esse item aqui, ó. Então, todos os produtos que tiverem aquele atributo de embalagem preenchido, eles vão trazer aqui para o cadastro, né? Para que eles possam ser utilizados dentro desse produto configurado. Eu consigo colocar ainda um preço, se for necessário, após selecionar aqui os produtos, um preço diferente. Então, digamos que o meu produto aqui, que eu cadastrei, ele vai custar R$30. Mas, se no carrinho eu selecionar a opção de 200 gramas, eu posso dizer que ele vai custar 32, por exemplo, né? E aqui eu ainda posso trabalhar também com porcentagem. Eu recomendo sempre trabalhar com preço, tá? Eu prefiro, na verdade. Aqui eu vou deixar um sem preço e um com, para vocês verem como vai ficar. Vou colocar aqui nesse de 500 gramas. Então, aqui, feito isso, como vocês puderam ver, né? A única diferença do produto configurável é essa situação aqui, ó. Que o estoque dele ele vai ser diferente, porque vocês vão delimitar só em estoque e a quantidade ele vai puxar dos produtos que eu estou selecionando aqui, ó. Então, dessa castanha de caju, desse teste. E também a opção, né? Que ele traz essa outra abinha de produtos associados, que vai ser onde vocês vão inserir esses produtos. Carol, eu tenho mais um produto que eu ainda não tenho criado e que ele entraria aqui também nessa seleção, né? Nesses produtos. Então, aqui a gente tem uma forma de criar eles rapidamente. Então, aqui, ó, eu faria o mesmo cadastro de um produto simples. Eu vou colocar aqui só para vocês verem
como ele cria rapidamente. Então aqui, produto exemplo, preço eu vou colocar, sei lá, R$20. Teste, só pra gente ver como ficaria. Aqui uma opção que eu vou mudar depois dentro do cadastro dos outros 2 produtos, e que é o diferencial também, é que quando a gente tem um produto configurável com outras variações, a gente vai precisar nos produtos simples colocar que ele não se exiba individualmente. Ou seja, que quando eu tenho um produto configurável, eu tenha todas as variações, então de 200, 300, 500 gramas em apenas um produto. Se eu deixo aqui dentro do simples catálogo busca, como é o tradicional, ele vai aparecer cada produto individualmente. Então ele perde o sentido ali de ser um produto configurável, né? Então aqui eu preencheria as demais informações. Então 0,5, mecanismos de busca, né? Preencheria igual o que a gente já viu. Aqui eu vou fazer de forma bem sucinta, só o que é obrigatório, só pra gente não perder tempo, tá? Então aqui seria isso. A embalagem, ó, então aqui eu vou botar de 1 quilo. E feito isso, ele já vai criar aqui, ó, o produto automaticamente e deixar ele atrelado, já é dentro desse cadastro desse produto, tá? Então, a única coisa aqui que eu vou fazer agora para finalizar esse cadastro é que, para exibir um produto configurável, como eu falei para vocês, eu vou precisar mudar o cadastro deles para que eles não apareçam individualmente, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, não exibir individualmente, habilitado, vou salvar. Até um ponto legal para mostrar para vocês, né? Vocês não precisam acessar o cadastro dos produtos, sair, por exemplo, dessa página, né? Indo aqui, ó, pelo editar, vocês conseguem acessar o cadastro do produto e alterar o que for necessário. Então aqui, ó, eu também vou habilitar e manter como não exibir individualmente. E feito isso, o meu cadastro do produto configurável vai estar completo. Então eu vou salvar aqui. E eu vou pegar agora esse produto e vou acessar lá a loja pra gente ver se tá certinho, tá? Então aqui, ó, eu vou acessar ele, vou acessar mecanismos de busca SEO, pegar o URL que gerou, né? Antes de ir para a loja, eu vou fazer uma limpeza de caches, que é aquela que vai forçar o meu produto, né, entrar rapidamente lá no site. E daí, acessando aqui, então, Armazém Santa Filomena / teste configurável, ele vai trazer... Opa, não tinha carregado. Ele vai trazer o meu produto, ó. Então aqui, ó, cada produto que eu associei, que era de 200, de 500 e de 1 quilo, ele aparece aqui como opções, ó. Então é algo aqui que, como o Hugo comentou, né? A ideia da loja, para que vocês não fiquem cadastrando produto a produto, como a gente fez aqui nesse processo, né, que de certa forma causa um trabalhão, vocês teriam que a gente cadastrar, né, para não precisar cadastrar, a gente vai pensar futuramente naquela calculadora. Mas se vocês quisessem, né, não quisessem trabalhar com a calculadora e quisessem trabalhar com essa opção aqui de 200, 500 e 1 quilo, a gente poderia ir cadastrando pelos produtos, né? Então aqui, ó, eu vou ter as opções. Opa. Então, ó, de 200 gramas é um produto que ele estava custando R$20 e tinha um preço promocional de R$18,90. A gente tem também aqui... Opa, por que ele não tá indo? Ó, aqui o de 500 gramas, vocês podem ver que eu não tô conseguindo selecionar. Vamos lá dar uma olhadinha dentro do cadastro. Por que eu não tô conseguindo selecionar esse produto? Se por acaso ele tá sem estoque ou se tem alguma outra influência ali sobre ele. Aqui também, se for essa questão de sem estoque, eu vou dar uma melhorada nessa exibição, tá? Para que já não apareça para o cliente. Então, aqui, ó, produtos associados. Vamos ver aqui no de 500 gramas. Ele tem teste, tá habilitado para não exibir individualmente. Em estoque, ó. Ele tá com estoque normal, tem uma quantidade boa de produtos.
Então, vamos ver se não é só algum caching ali que não aplicou no meu painel. Acredito que é isso, tá? Parece que o botão dele não tá... Isso aqui eu vou ter que verificar, tá, Hugo? Tá estranho, não sei se tem alguma coisa quebrando aqui. Tá bom. Mas ele não tá permitindo fazer a alteração de forma fácil aqui, tá? Deixa eu atualizar Ok. aqui de volta. Aí eu vou confirmar com o time ali com o que aconteceu. Mas, em tese, seria basicamente isso, ó. Então, para cada produto, eu consigo configurar um valor, se fosse o caso ali, diferente, né? Para cada um deles. E o produto configurável é esse o diferencial, que a gente vai conseguir aqui trazer as opções, né? Então, até para visualizar melhor, deixa eu ver aqui, Hugo, se eu mudar o tipo de atributo, de como ele aparece aqui, só para já mostrar para os meninos de forma melhor. Aí depois eu só peço para os meninos verem o que aconteceu aqui. Ok. Então aqui eu vou pesquisar aquele produto de embalagem. E ele já está com formato combo box. Aqui, pra gente não perder tempo, eu não vou cadastrar um novo, tá, Hugo? Mas daria para ver se a gente alterasse aqui a opção para um outro tipo de seleção, se ele melhoraria, tá? Tá. Aqui realmente parece ser tá com um problema aqui no layout mesmo, tá? Desse produto configurável. Então isso aqui eu vou ajustar com o pessoal ali do time de atendimento, para entender aqui o que aconteceu. Mas em tese não mudaria muito aqui, tá? É só mesmo que a exibição ela ficaria melhor para selecionar. Quanto ao produto configurável, quanto ao cadastro, não sei se vocês têm alguma dúvida, algo que eu não deixei claro. Ele é bem semelhante realmente a um produto simples, né? A única coisa que vai ter essa diferença, no caso, né? Que no produto simples, o estoque, ele vai já ter uma quantidade em estoque, e no configurável ele vai ter apenas a opção de em estoque ou esgotado, e no configurável ele abre aquela outra aba para selecionar os outros produtos, né? Então, a única coisa e também que sempre para cadastrar um configurável, a gente vai ter que ter um atributo ali que corresponda, né? Que possa levar aqui para a home da loja essas opções. Tá. As meninas têm alguma pergunta? Por enquanto não, a gente só vai mesmo saber na prática, né? Que aí se for surgindo dúvidas, a gente pode entrar em contato. Tranquilo, Fechou. podem entrar sim, tá? Então agora eu vou mostrar as etiquetas, que são alguns selinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar uma loja que utiliza. Deixa eu ver se a Nutrawell tá utilizando. Ó, tá vendo essa etiquetinha aqui, ó, de 20% off? Isso é o que a gente chama de etiqueta. Então, a gente consegue cadastrar etiquetas na loja, né? Para que elas apareçam e elas dão destaque, basicamente, né? Então, elas não servem para outro motivo a não ser isso. Eu até vou tentar salvar aqui essa etiqueta para a gente utilizar ela lá na loja e vocês verem como ela vai se aplicar no processo. Então, as etiquetas nada mais servem, né, para que elas deem destaque para os produtos na loja. Então, a gente pode utilizar para várias opções. Então, 20% off, pode trazer para lançamento, pode trazer para Black Friday, é muito comum os clientes criarem uma etiqueta. Essa etiqueta ela pode ser tanto criada por vocês, mas hoje vocês também já encontram várias etiquetas disponíveis na loja não, perdão, no Google, né? Então, se vocês não tiverem alguém que possa criar, mas que ela que consigam encontrar algo, por exemplo, para loja, né? Então, deixa eu ver se eu acho uma simples aqui. Etiqueta, lançamento para e-commerce. Vamos ver se a gente traz aqui. Se não encontrar por etiqueta, normalmente label
lançamento para magia. Então, aqui, ó, normalmente ele vai trazer, consegue encontrar, teria que dar mais uma melhor pesquisada ali só para trazer, né, a qual vocês desejam. Mas a gente consegue pesquisar por etiquetas como se fossem dessa forma, sabe? Então, hoje já é possível achar no Google etiquetas como essa pronta. A única coisa que a gente precisa se atentar é o tamanho. Então, ela precisa ser num tamanho de 90 por 90, até uma de, como eu posso dizer, ó, uma etiqueta 90 por 90, 80 por 80 é um tamanho bacana para estar exibindo lá dentro do produto, tá? Então aqui ó, a gente tem algumas opções. Se vocês forem pesquisando pelos nomes, ó, eu acho que fica mais fácil. Então Black Friday aqui. Ó, tá vendo? Então é isso que eu digo quando no Google vocês já encontram etiquetas fácil para serem cadastradas, tá? Se for o caso e quiserem trabalhar com isso. Então aqui, quando a gente volta para o cadastro, né, das etiquetas, é bem simples de se cadastrar. Então eu vou clicar aqui em gerenciar etiquetas. A Signa, ela sempre já deixa duas padrões, ó, que seria a de oferta e a de Black Friday. Então aqui ela tá colocando, né, uma etiqueta em branco amarelinha, e aqui a gente consegue colocar um percentual. Então aqui a gente vai colocar, por exemplo, 10%, e ele já vai levar isso diretamente pro cliente, tá? Então já vai aparecer a etiqueta com essa porcentagem. Tem uma aqui de Black Friday também. Então essa ela já aparece aqui. Então eu vou mostrar essa aqui em prática, só para vocês verem como ela aparece lá na loja. Mas no caso, né, então, tanto no processo de criar uma nova etiqueta, como no processo de editar, eu vou ter essa mesma parte do cadastro. Então, aqui eu colocaria um nome, né? Então, o nome basicamente é para ele identificar de forma fácil qual é a campanha ou qual é a etiqueta que vocês estão demonstrando ali na loja, para que se caso vocês precisem editar ou precisem fazer alguma alteração, vocês encontrem ela facilmente ali naquela etapa anterior. Em imagem, né, é onde a gente sobe a etiqueta que vocês desejam. Aqui a gente já tem uma, então, de Black Friday, né? Vai ser sempre possível subir uma etiqueta por cadastro. É possível exibir mais que uma etiqueta do produto, mas é sempre importante ressaltar que para cada etiqueta vocês vão ter que ter um cadastro como esse. O fundo, né? Ele não é obrigatório utilizar, e vocês vão utilizar ele, por exemplo, para quando vocês querem trabalhar igual aquela etiqueta anterior que eu mostrei ali, que a gente seleciona, por exemplo, aqui uma variável, né? Por exemplo, então, porcentagem. Então, aqui, ó, ver save percentual. Então, aqui eu quero dar 10%, digamos assim, né? Então, aqui eu cadastraria esse 10%, colocaria uma imagem de fundo. Então, poderia ser só um quadradinho preto ou branco, por exemplo, para que desse destaque para esse percentual. Carol, o que tu acha disso? É melhor usar fundo? É melhor usar uma imagem pronta? Visualmente falando, eu gosto mais das imagens prontas, tá? Porque ela dá um destaque melhor. Essa questão de porcentagem, ele vai aplicar com a mesma fonte da loja em cima de uma etiqueta, de um fundo, sabe? Então, visualmente, eu vejo que não fica tão bonito. Então, eu particularmente prefiro utilizar dessas opções, sabe? De uma etiqueta pronta. Como vocês viram aqui, também é bem fácil de encontrar. Então, etiqueta, ó, até aqui se eu botar, por exemplo, 10%, ó. Então, já tem várias opções que já são montadas para essas coisas, são mais bonitinhas, sabe? Então, eu prefiro atuar dessa forma, mas fica a critério daí de cada loja. Aqui vocês vão ver que a imagem ela está cadastrada nesse local e nesse local, né? Qual é a diferença? A imagem aqui, quando a gente sobe essa imagem, ela é uma imagem que ela está sendo voltada para dentro do cadastro do produto. Então, quando eu abro um produto, que apareça dentro desse cadastro. A imagem da listagem é para que apareça aqui na home da loja. Então, para que apareça já na vitrine de produtos, mas bem como dentro de alguma categoria. Então, se eu acessar alguma categoria,
que ela apareça em todos os produtos, tá? Então é por isso que a gente sempre sobe 2 imagens, uma para listagem e uma para dentro do cadastro do produto. Aqui o texto, né, então voltando ali, dando continuidade, é para aquela ação, dá para fazer por percentual, por preço do produto, por special price, por exemplo. Então aí a gente escolheria ali a variável, né, então aqui como da porcentagem, e cadastraria uma imagem que fosse corresponder ali. Aí fica aquela dica que eu passei para vocês. Classe de CSS vocês não precisam se preocupar, aqui é só mesmo se precisar de algum ajuste no layout, vai ser feito normalmente ou pela sigla ou pela agência. E aqui, por fim, a gente tem se essa regra ela está habilitada ou não. Sempre que ela tiver com azulzinho, com o checkbox marcado, é uma regra que está habilitada. Aqui em condições, a gente tem algumas opções. Então, eu posso dizer que essa etiqueta de Black Friday ela vai aparecer para um SKU específico, ou que ela vai aparecer, por exemplo, para uma categoria específica, né? Ou ainda, o que eu queria mostrar para vocês é quando eu não seleciono nada. E que normalmente é quando acontece mais problemas para o cliente, assim, porque, digamos, ele quer exibir num produto específico ou numa categoria específica. Mas o cliente, ele vai lá e ele esquece que ele tem que preencher esse local. Então, quando ele salva aqui, ele salva para todos os produtos, ó, ele não atrelou a nada, né? Então, sempre que eu deixo em branco, ele está atrelado a todas as informações. Então, aqui, ó, eu vou limpar os caches para que a gente consiga forçar isso para que apareça mais rápido lá na loja. E quando eu atualizar aqui, ó, a gente vai ver essa etiqueta em todos os produtos. Ó, Black Friday. Aqui tá vendo que é uma etiqueta bem pequenininha. Então, a gente poderia cadastrar uma imagem num tamanho maior, né? Para que ela aparecesse de uma outra forma. Mas só para mostrar aqui para vocês que essa etiqueta, ó, ela tá aparecendo para todos os produtos. Porque eu não exibi ela, não alterei ela, digamos assim. Ou melhor, não apliquei ela para nenhum local específico. Então, agora, ó, quando a gente trabalha, digamos que a gente vai trabalhar com uma categoria. Então, eu quero que seja a categoria vamos escolher uma categoria aqui de diversos. A de vegetarianos, por exemplo. Então, eu vou selecionar só essa. Um outro ponto importante aqui também. Quando eu estou falando só de uma categoria, a gente diz que é categoria E. Se eu tivesse categoria mais uma, como a de liofilizados, por exemplo, nessa mesma regra, eu posso ter isso, a única coisa é que quando eu tenho mais que uma, eu preciso usar a opção é um dos, porque eu tô falando que não é só uma categoria, é uma delas que estiver aqui selecionadas, tá? Então, é bem importante ter esse cuidado aqui também. Feito isso, então, quando eu seleciono só para 2 categorias, a gente já vai ver que ela vai restringir a etiqueta apenas para onde eu cadastrei. Então, aqui eu vou atualizar. A gente já vai ver que ela não vai aparecer para todos os produtos. Ó, na home já sumiu. Mas se eu acessar aqui diversos, liofilizados ou vegetarianos, a etiqueta vai estar aqui aparecendo. Então, a etiqueta nada mais é do que para dar destaque. Essa aqui eu tenho que concordar que ela não está dando muito destaque, né? Porque ela está pequenininha. Mas o princípio da etiqueta seria esse. Eu vou desabilitar essa etiqueta aqui, então. Vou deixar ela sempre disponível aqui para vocês, se já quiserem usar o cadastro. E agora eu vou cadastrar uma rapidinho, só para vocês verem, com naquele mesmo tamanho que a gente viu na outra loja. Então, eu vou botar aqui 20%, 20% off. Eu vou escolher a imagem, aquela que eu tinha baixado. Vou subir ela também aqui na listagem, porque eu quero que ela apareça nos 2 locais. Feito isso, eu vou deixar ela para todos os produtos. Quando eu clicar aqui em salvar e continuar, se um método de saber se a etiqueta deu certo ou não, se ela apareceu da forma correta, é ver se ela aparece aqui, ó, com a imagenzinha. Em alguns casos, quando, por exemplo, o nome do arquivo ele tá com um caractere especial, ou quando a imagem é muito grande ou muito pequena, a imagem aqui fica quebrada. Então, essa mini visualização não é possível.
E daí a gente já sabe que é das duas uma, sabe? Ou a imagem do produto ela tá com o nome errado, ou ainda o tamanho ali dela não tá sendo suficiente, né? Então, ó, agora aqui se eu atualizar essa página, como eu coloquei para todas, ela já vai aparecer, ó. Você tá vendo que essa já dá um destaque maior, ela já tá mais num tamanho que já seria mais visível. E aqui dentro do produto, ó, aqui é aquela imagem da listagem que eu comentei com vocês. Acho que esse cadastro de etiquetas também é bem simples, né, meninas? Acho que não teria muito segredo, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre. Não, por Meninas? Por enquanto tudo certo. Então, beleza. Eu vou deixar essa aqui desabilitada também. E eu vou mostrar agora aquela que ela é de porcentagem, só para vocês verem como que ela funciona. Então, ó, aqui oferta. Agora só me deu um branco se é antes ou depois. Eu acho que é antes a porcentagem. Vamos habilitar. E daí aqui, ó. Ó. Aqui, ó, deixa eu só ver aqui que aparece a porcentagem. Mas aqui eu acho que ficaria depois, então. Deixa eu botar aqui 5% que a gente vê. Pra não aparecer aquele zero ali, sabe? Não, tá certo. Era antes. Eu sei que tem alguma jogadinha aqui que daí ele sai essa porcentagem aqui da frente. Ó, ele traz os 10%. Basicamente, aquele é o formato que eu comentei quando a gente trabalha com essa opção aqui de percentual, né? Então, aqui eu só não me recordo o motivo por ele aparecer esse zero. Eu acho que a gente precisa esconder ele no layout, porque é padrão, sabe? Ele já vem a porcentagem com esse zerinho. Mas daí depois aqui a gente removendo ele já ficaria só o botãozinho de 10%. Mas vocês podem ver que ele não fica tão bonitinho quanto aquela opção que a etiqueta já é pronta, sabe? Parece que ele não dá um destaque tão bacana. Então, seria isso do cadastro de etiquetas. Então, eu vou salvar aqui de volta para desabilitar. E quando a gente finaliza aqui as etiquetas, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, que acho que esse é bem tranquilo, né? A gente vai para a parte de promoções. Tranquilo para vocês? Sim. Então tá. Nas promoções, a gente tem dois tipos de promoções, que são as promoções de catálogo e as promoções de carrinho. As promoções de catálogo são aquelas que elas é bem semelhante à lógica da etiqueta, sabe? No catálogo, a promoção ela já vai se aplicar diretamente no catálogo. Então, ela já vai aparecer aqui diretamente no cadastro na home ou enquanto você estiver navegando pelas categorias. A regra de carrinho, como o próprio nome já diz, ela vai aplicar o desconto apenas no carrinho. E vai ser também o tipo de regra que é possível criar cupons de desconto, tá? Então eu vou mostrar os dois cadastros para vocês. Vou começar pela regra de catálogo, que é a que aplica total, né? Então aqui, ó, eu vou trazer já o exemplo, vou fazer da mesma forma que eu fiz ali a etiqueta. Então aqui eu vou mostrar os 10% de desconto em uma categoria específica. Então aqui, digamos que eu vou dar 10% de desconto na categoria de doces. Ou melhor, deixa eu pegar uma outra aqui. Na diversos. O nome aqui é meramente ilustrativo. Mais uma vez eu volto para vocês para dizer, né, por que é importante preencher isso aqui. Porque isso aqui quando vocês tiverem mais regras, quando vocês começarem a trabalhar mais com isso, depois precisar fazer uma alteração ou estiver dando algum problema que precise desativar rapidamente, quando vocês têm o nome aqui, vocês já conseguem descobrir facilmente qual é a regra que está causando essa situação, tá? Então aqui eu identifiquei ela, coloquei a descrição, é opcional, tá? Então todos os produtos que estão dentro de uma determinada categoria, que aqui seria diversos, terão 10% de desconto.
situação ativo, né, para que esteja habilitada, os grupos de clientes, que é aqueles que a gente já viu. Então, se essa regra ela vai ser disponível para todos os clientes, ou se vai ser uma regra, por exemplo, que só vai valer para os varejistas. Então, tem essa opção também, que volta àquela questão do grupo. Então, aqui eu vou dizer que vai ser para quem não for logado e para o grupo geral. Aqui a gente tem a opção para iniciar e acabar essa promoção. Então, eu posso dizer que ela vai iniciar hoje e que ela vai acabar amanhã. Isso aqui, se não tiver, não tem problema. A prioridade ela vai ser um campo válido quando vocês tiverem, por exemplo, mais regras ao mesmo tempo. Então, digamos que se o cliente ele ganha, se ele comprar, por exemplo, digamos que se ele tiver uma regra de catálogo, ele já estiver ganhando essa, e vocês não quiserem que aplique uma outra que vocês têm, vocês vão controlar pela prioridade. Então, depois lá no carrinho, o Magento ele vai dar desconto considerando essa questão da prioridade, tá? Então, se era na Diversos e na Doces ele ganharia mais 10%, então qual que vai ser a regra que deve aplicar, sabe? Aí vai ser aqui, a prioridade seria 0 nessa, e na Doces seria 1. Então, o Magento ele já entende que ele deve aplicar esse desconto e não os dois juntos, sabe? Aqui na linha de condições, é bem parecido com aquilo que a gente estava vendo na etiqueta. Então, eu consigo determinar um desconto no catálogo, né, em massa ali para uma categoria específica ou para um SKU específico. Aí vai da campanha, né, ou do que vocês quiserem fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, que eu quero para diversos e eu quero que todos os produtos que estejam dentro dessa categoria que apliquem essa porcentagem de desconto. Então, aqui eu vou colocar a categoria 1 dos, porque eu tenho mais que uma categoria, e vou ir para abações. Sempre que vocês forem mexer numa regra, né, condições sempre vai ser onde vai atrelar a regra, então eu vou dizer, olha, o desconto vai ser aplicado em tais categorias. E na abações vai ser onde eu vou determinar a quantidade do desconto, né, então eu vou determinar aqui o percentual, vai ser onde eu vou aplicar realmente a minha regra. Então, aqui, ó, aplicar, quando eu estou falando sobre porcentagem, sempre vai ser esse, desconto sobre o preço de venda. Aqui eu estou dando 80%. Dessa minha regra, eu tinha colocado um valor aqui, 10%. Então, eu vou colocar que eu vou dar 10% de desconto para aquelas categorias. Aqui ainda eu consigo trabalhar com algumas outras opções, como, por exemplo, valor fixo. Então, eu vou dar, se eu coloco essa opção, eu posso dar aqui, isso é bem importante que vocês se atentem, tá? Se ficar com a primeira opção, ele vai aplicar a porcentagem. Se eu coloco por valor fixo, ele vai dar R$10 de desconto para cada produto. Eu ainda vou ter aqui um total fixo, que vai ser R$10 em cima de todos os produtos, né? Um total fixo de quanto levar para o carrinho. Então, para regras de catálogo, eu recomendo sempre trabalhar com porcentagem, tá? Eu acho que fica mais bacana, assim, de visualizar. E daí, basicamente, aqui, habilitar descontos para subprodutos, sim, que seria para aqueles produtos, por exemplo, se a gente tiver um configurável, né? E dentro dele a gente tiver 2 produtos, por exemplo, 2 produtos simples, para que se aplique também para esses produtos. E aqui, basicamente, eu repito a mesma questão, tá? Então, desconto sobre o preço de venda fica igual, coloco 10 e parar processamento de regras adicionais, ou seja, se tiver essa regra, se é para parar alguma outra, né? Então, tipo, só aplicar essa e não aplicar nenhuma outra mais. Aí fica a critério de vocês, tá? Então, as regras tanto de catálogo como de carrinho, elas podem ser aplicadas mais que uma regra por cliente, tá? E um diferencial que tem da regra de catálogo e de carrinho é que a de catálogo vocês vão ter que sempre clicar em salvar e aplicar, para que o desconto ele seja salvo e aplicado em todos os produtos lá da loja, tá? A regra de carrinho, ela funciona um pouquinho diferente, porque ela não, como que diz? Ela não tem esse botão de salvar e aplicar. A partir do momento que você salva, ela já aplica a regra, tá? Então, aqui, eu vou ver se precisa limpar os caches, mas eu acho que não vai ser necessário.
Daí a gente vai acessar agora a categoria de diversos e vai ver se aplicou o nosso desconto. Ó, então aqui, ó, ele já aplica automaticamente em massa para todos os produtos que tiverem dentro dessa categoria. Então, esse é a promoção de catálogo. Ela vai aplicar o desconto ali para todos os produtos, né? Automaticamente em massa, sem que vocês precisem acessar produto a produto para utilizar aquele preço promocional que a gente tinha visto dentro do cadastro, tá? Então, Carol, posso, mas em vez disso, posso fazer produto a produto? Pode fazer, mas vocês, eu acho que é bem nítido que é um baita retrabalho, né? Então, a minha recomendação, sempre que for aplicar um desconto como esse, né, que já vai ficar visível no catálogo, e é para vários produtos ou é para uma categoria específica, não percam tempo fazendo produto a produto. Trabalhem com a regra de catálogo, que ela vai super atender aqui o que vocês precisam. Se for o caso de ser um produto específico, por exemplo, é só esse vidro de palmito aqui, aí sim vocês podem cadastrar só lá dentro do cadastro do produto, porque daí eu acho que é bem mais fácil do que criar uma regra, né? Então, vir aqui, preencher todas essas informações só por causa de um único produto. Quanto à regra de catálogo, meninas, vocês têm alguma dúvida? Por enquanto, não. Fechou. Então, a gente finaliza aqui a de cadastro, tá? Eu já vou desabilitar essas regras, só para não deixar lixo na loja de vocês. Então, ó, aqui eu também consigo fazer o processo em massa, tá? Então, ó, selecionei as que estão ativas. Ações, desativar e enviar. Ok. Todas elas ficam desativadas. E agora eu vou mostrar a regra de carrinho. Se eu fosse criar uma regra nova aqui, tá, meninas? Seria exatamente a mesma coisa, tá? Desculpa, Carol, eu acho que o desconto de 5% em loja, em toda loja, não foi desabilitado. Ah, não, se foi. Ele ficou aí que ele já tava, tá? Aí ele já ficou desativado. Aí até aqui, meninas, quando eu crio uma regra nova, a gente vai ver exatamente os campos que eu vi ali com vocês, tá? A única coisa é que os campos já estavam preenchidos, mas é exatamente a mesma configuração, não muda absolutamente nada. Quando a gente vai, então, para as regras de carrinho, né? Só pontuando aqui, perdão. Aqui vocês conseguem trabalhar bastante com a criatividade de vocês. Então, dá para fazer por categoria, por produto específico, por algum atributo específico. Então, se todos os produtos que estiverem habilitados, eles vão ganhar 10% de desconto. Todos os produtos que tiverem quantidade igual ou maior que 100, eles vão ganhar 10%, sabe? Então, é muito do que vocês quiserem trabalhar nas promoções. As promoções de carrinho, então, vão ser aquelas que a gente vai aplicar automaticamente no carrinho. Então, aqui eu vou seguir o mesmo exemplo. Então, eu vou pegar aqui uma regra sem cupom, por exemplo, uma de frete grátis para o Sul, que é aqui para minha região. Então, eu sei, aqui o Magento, a Signa, ela já deixa cadastrado algumas regras de frete grátis, né? Então, a gente começa seguindo o mesmo princípio. Nome da regra, que seja fácil de identificar. Descrição, né? O que essa regra vai fazer. É opcional, vocês não precisam preencher se for o caso. Situação ativa. Vocês que definem, né? Então, se essa regra vai ser para todos os grupos ou não. Aqui a gente vai ter a opção de criar uma regra com cupom ou sem cupom. Primeiro, para demonstrar para vocês, eu vou deixar a regra sem cupom, tá? Ou seja, todo cliente que for do Sul, digamos assim, eles tendo as condições ali que a gente vai cadastrar na sequência, ele deve ganhar o frete grátis, então ele não precisa aplicar cupom. Esse campo aqui, usos por cliente, tá? Ele seria para essa área do cupom, então se tivesse cupom, quantas vezes esse cliente vai poder usar essa regra. A data de início e fim, né? Então, se vai iniciar, vai ter uma data de início e fim, quando que vai ser essa data. A prioridade, mesma questão da regra anterior, né? Então, ela vai aplicar a menor prioridade. Se não tiver nenhuma prioridade, vocês podem deixar sem nenhuma informação, tá? Em condições. Aqui, então, ele já está dizendo, olha, que se o CEP de entrega for
a faixa, né, de CEP for de 8.000, até 8.999, a gente vai aplicar o frete grátis. Aqui eu já estou trazendo a faixa de entrega. Quando a gente trabalha com faixa, a gente sempre tem que se atentar, que vai ter que ter essa opção, ó, igual ou maior que 8 ou igual ou menor que 8.999, por exemplo, tá? Então a gente vai cadastrar sempre uma faixa, a maior e a menor. Isso aqui é possível encontrar facilmente hoje já nos sites, tá? E também depois eu sempre recomendo que quando vocês forem criar regras como essa, que após a criação que vocês testem, e se vocês ainda tiverem com dúvidas, vocês podem acionar o suporte e pedir para elas validarem, só para confirmar se a regra tá certinho, tá? Aqui ainda eu poderia dizer que, por exemplo, o cliente ele só vai ganhar o frete grátis se ele for dessa faixa e se o subtotal dele for igual ou maior que R$100. Ou seja, se ele tiver 100 ou mais, 100 ou mais, que eu digo, né, tipo 120, 130, que ele ganhe o valor. Então, eu consigo não só atrelar como CEP, mas atrelar também a um valor. Então, volto aqui, né? A aba de condições vai ser onde eu vou determinar a regra. Na aba de ações, vai ser onde eu vou determinar o desconto. Então, aqui, ó, aplicar valor percentual de desconto. Aqui eu estou trabalhando com percentual. Então, o frete grátis, eu posso dizer que o cliente, ele pode ganhar o frete grátis e mais um percentual de desconto, sabe? Aqui, como eu quero aplicar só o frete grátis, eu vou deixar esse campo em branco. Se a gente estivesse falando de uma regra que fosse 10% de desconto para os clientes do Sul, né? A gente manteria a faixa de CEP e colocaria aqui em ações valor percentual 10%. Aqui eu ainda consigo trabalhar, né, com desconto fixo, que vai ser um desconto fixo para cada produto. Então, digamos que, sei lá, o cliente ele adicionou 10 produtos e eu quero dar R$5 de desconto para cada produto que ele colocar no carrinho. Ou ainda eu tenho a opção de desconto fixo para todo o carrinho, que é um desconto que ele vai aplicar, em vez de aplicar 5 para cada, como é o caso do desconto fixo, ele vai aplicar R$5 para o carrinho inteiro. Então, é um ponto também ali que precisa se atentar. Nesse caso, como eu só quero dar o frete grátis, eu vou manter esse valor percentual de desconto, tá? De porcentagem. E eu vou deixar aqui o valor de desconto como 0, porque a minha intenção não é dar desconto, a minha intenção é dar o frete grátis. Aqui, máximo de produtos de desconto, quantidade para obter desconto, compre X, né? Isso aqui é para um outro módulo que vocês ainda não utilizam. Mas esse módulo que eu comento aqui é o compre X, leve Y, ó. Aqui ele aparece a opção, mas precisa habilitar um módulo para utilizar. Esse módulo, se vocês tiverem interesse no futuro, eu teria que confirmar também se ele já é liberado para o plano de vocês, mas ele permite, por exemplo, que vocês cadastrem os brindes, sabe? Então, se o cliente comprar produto X, ele ganha de brinde produto Y. Então, ele é o famoso módulo de brindes, né? Comprou X, ganha Y, basicamente. Então, quando a gente não estiver trabalhando com essas configurações, vocês podem ignorar esses itens, tá? Aplicar ao valor de entrega é uma opção. Então, se vocês quiserem, quando estiverem configurando uma regra, né? Então, se esse desconto ele vai ser válido para entrega também, vocês colocam como sim. Se o valor não for para entrega, vocês podem manter como não. E aqui para frete grátis, né, que é o que a gente quer configurar nessa regra, a gente vai colocar sempre apenas para os produtos. Tem uma outra aqui para entrega com itens iguais, mas isso aqui também é mais por aquele módulo, sabe? E se fosse uma regra que vocês não fossem aplicar o frete grátis, vocês podem colocar aqui só como não, que ele daí não vai aplicar. E como a gente quer, daí nesse caso a gente vai manter apenas para produtos e aplicar somente esta regra, daí volta aquela mesma questão, né? Então, Carol, eu quero aplicar somente essa regra de frete grátis. Se tiver outras regras cadastradas, eu quero que ela não se aplique. Então, é aqui que vocês vão definir essa questão. Aqui eu vou deixar como não. Então, feito isso, a minha regra tá criada, tá?
salvei aqui a mesma. E agora é a hora da verdade, digamos assim, né? Então, eu vou atualizar aqui que eu já tirei o desconto. E eu vou colocar aqui, deixa eu ver... Vou colocar esse óleo aqui, ó. Então, eu vou continuar comprando. Deixa eu ver no meu carrinho tudo que eu tenho. Ir para o carrinho. Então, ó, aqui no meu carrinho eu só ainda tenho R$36. Então, se eu soltar o CEP aqui aqui do Sul, que é a regra que a gente configurou, ele não vai aplicar o frete grátis, porque eu não tenho R$100 no meu carrinho ainda. Se eu começar a atualizar, por exemplo, se eu chegar num valor que bato os R$100, aí só aguardar ele atualizar. Ó, ele já vai trazer aqui para mim. PAC, veja o prazo de entrega, né? Então aqui o que ele quer dizer? Que a entrega vai ser a mesma quantidade de dias do PAC, tá? Então, para mim receber esses produtos, para que a minha regra de frete grátis aplique, eu tenho que ter, ó, aquele valor que eu cadastrei, R$100 ou mais. Se eu tivesse aqui, ó, deixa eu exemplificar aqui. Se eu atualizar, então, ó, aqui eu ainda tenho... Opa, ele não atualizou? Se eu tenho R$100 ou menos ali no carrinho, ele já não aplica, tá? Então, só para ver para vocês, ó. Tirei os R$100, perdi o frete grátis. Então, aqui é automático, tá? Agora, para a gente aproveitar essa regra e ver como seria o cadastro com o cupom, eu vou aproveitar a mesma regra com a mesma questão, só que aqui agora lá na abinha informações da regra que a gente viu lá no início, eu vou colocar aqui, ó, com o cupom específico. Aí eu vou cadastrar um cupom, né? Então eu quero que seja frete grátis Sul. Hashtag. Esse cupom, vocês podem cadastrar o nome que vocês desejarem. A única coisa é que vocês vão ter que ou disponibilizar por meio de um pop-up ou por meio de um banner, alguma coisa assim, esse cupom, tá? Ou ainda disparar por e-mail, enfim, aí vai das campanhas de vocês, tá? A gente tem como definir aqui, então, ó, usos por cupom. Então, eu quero dizer que esse cupom, ele vai ser... a gente vai liberar 100 cupons de frete grátis e que cada cliente, ou seja, cada CPF, vai poder usar esse cupom uma vez, tá? Então, aqui eu vou dar um salvar e continuar. A partir do momento que eu coloco um cupom, então não vai ser só o cliente colocar R$100 em compra. Então, só para exemplificar para vocês, ó, eu vou ter que ter aqui, então, os R$100. E como eu coloquei que é para ter uma... Opa! E como eu coloquei aqui que é para ele aplicar apenas com o cupom, o frete grátis, vocês vão ver aqui, ó, que ele não vai aplicar o frete. Ó, ele continua zerado, mesmo eu tendo R$167. E a partir do momento que eu aplicar o cupom agora, aí sim ele vai me dar o frete. Ó, cupom frete grátis Sul foi resgatado. Então, a partir desse momento, ele aplica o frete, tá? Então, essa é a jogada do cupom. Vocês podem trabalhar com o cupom das mais diversas formas. Então, podem trabalhar aqui com faixa de CEP. Se não quiserem trabalhar com faixa de CEP, só é muito comum hoje na loja, né? Compre R$200 ou R$300 em compras e ganhe o frete grátis. Então, aí não precisaria aqui do CEP, só o campo de subtotal já seria suficiente, sabe? Então, dá para trabalhar com diversas formas de cupons ou de regras de carrinho. Aqui também, quando a gente fala de cupom, se vocês estiverem trabalhando, por exemplo, a gente vai disparar para 100 clientes um cupom de frete grátis. E cada cupom ele precisa ser diferente. Então, vocês podem vir aqui, ó, e usar geração automática. Aí daí, no caso, não precisaria preencher esse campo, tá? Ele nem vai deixar mexer ou alterar. E daí aqui a gente tem uma opção de gerenciar código de cupons. Então eu vou dizer, então, se eu quero lançar essa campanha, como eu comentei,
para 100 clientes. Tamanho do código eu quero que seja de 6 dígitos, né? Formato eu posso ser alfanumérico, alfabético, numérico. Então aqui eu vou colocar menos, na verdade, 2, numérico. E o prefixo do código eu vou botar aqui, ó, frete sul. E daí eu vou gerar. Quando eu fizer esse gerar, ele vai gerar 100 cupons, ó, que eu posso pegar e encaminhar para todos os meus clientes. Para facilitar, vocês podem marcar todos para ter acesso mais fácil, né? Para não precisar ficar aqui, ó, copiando um a um, que fica ruim de copiar. E exportar um CSV. Então, isso vai fazer com que ele abra diretamente no computador de vocês já essa planilha contendo esses itens. Então, só vou mostrar aqui para vocês como que fica. Ó, e até para controle também, tá? Então, aqui, ó, vocês criaram 100 cupons. Ó, aqui ele puxa 102, porque ele tá pulando a linha 1 e a linha 2, né? Que é uma linha em branco e uma de cabeçalho. E daí vocês poderiam disparar para cada cliente esses cupons, tá? Então, aqui, ó, podem ver que eu coloquei para que fosse o tamanho do código e que ele fosse numérico. Então, ele criou aqui o frete sul e criou o numérico ali que eu precisaria, tá? Então, vocês conseguem trabalhar dessa forma também. Não é obrigatório, é só uma opção mesmo, caso vocês desejem, né? Ou vão trabalhar com alguma campanha. E daí vocês conseguem. Ah, Carol, agora eu preciso criar mais 100 e eu quero que seja alfanumérico. Não tem problema, é só mudar aqui, manter e gerar mais 100. Ó, aí ele já vai automaticamente. Deixa eu exibir todos aqui. Ó, se eu for lá pro final, ele já vai aparecer frete sul e ele vai aparecer o alfanumérico ali, né? Então, F9, que seria uma letra e um número. Carol, nesse caso, a gente teria que estar enviando para cada cliente. Eu não consigo, através do próprio, aonde está gerando, já fazer uma mala direta, já disparar para os clientes? Não, infelizmente não, tá? Vocês conseguem, aí teria que trabalhar com e-mail marketing. Normalmente o e-mail marketing, por exemplo, ele já tem alguns parâmetros, né? Que vocês conseguem só subir a planilha com os cupons e daí ele já dispara automaticamente para cada cliente com seu cupom específico. Pelo Magento aqui diretamente não dá. O que vocês vão conseguir acompanhar é exatamente o que tem aqui na planilha. Se ele foi usado ou não e quantas vezes foi utilizado. E daí as regras, tanto de carrinho quanto as regras de cupom, seriam isso, tá, meninas? Eu acho que vai surgir mais dúvidas mesmo quando vocês criarem. O cupom também é bem utilizado e fica de dica também para vocês, é que, por exemplo, teve um cliente que ele não gostou de um produto e ele devolveu. Em vez de vocês oferecerem um reembolso automaticamente, vocês podem oferecer para ele um cupom. Então, digamos aqui, ó, que eu cadastraria, por exemplo, sei lá, ele devolveu um produto que custaria R$100. Então, o que a gente faria? A gente deixaria a condição aqui zerada. Em ações, eu vou colocar aqui, ó, valor fixo para todo o carrinho e ele vai ganhar R$100. E daí eu venho aqui, ó, tiro esse gerar automaticamente e coloco, sei lá, o nome do cliente, por exemplo. Então, reembolso Carol, por exemplo. E coloco que ele vai ter o uso, esse uso do cupom vai ter um uso e ele só vai ser válido por uma vez, sabe? Então, às vezes é bom essa ideia do cupom, porque vocês prendem o cliente a comprar, né, na loja novamente. Então, porque pode ser que ele tenha um reembolso e ele não compre de volta na loja. Então, vocês perdem aqueles R$100, digamos assim, ou o valor ali que vocês tinham vendido anteriormente, sabe? Então, às vezes é uma dica assim que eu vejo que alguns clientes utilizam e é bem bacana, sabe? Conseguem trabalhar de forma bem útil assim com esse cupom.
Alguma dúvida, meninas? Algo que vocês queiram saber sobre o cupom, como funciona, o que dá para fazer, o que não dá? Por enquanto, não. Fechou. Então, a nossa meta de hoje a gente conseguiu finalizar, que era finalizar o cadastro do produto, ver ali as promoções e etiquetas, tá? Eu acho que seria isso, Hugo. Eu não sei se tu quer que eu mostre mais alguma coisa hoje que tu ache importante ali para elas. Não, bom, por enquanto eu acabei de enviar os vídeos para meninas e pelo Zap. Eu acho que está tudo bem. Agora, o que poderíamos fazer é o seguinte: amanhã, mesma hora da manhã, para começar o fluxo de pedido, pode ser? Pode. Pergunto para vocês. Para mim pode ser, se para as meninas puderem ser amanhã às 8 também. Aí eu já Camila, deixo David, agendado. Sueli, Mas tudo bem, tá tudo. Sim, pode ser. tudo bem. Tá, então eu já Ah, deixo outra agendado. coisa, deixa eu pensar aqui, vamos pagar, tá, o vídeo. Bom, não, amanhã então começamos com o fluxo. Ah, Mercado Pago. Eh, David, uma pergunta, ou Carol, os pedidos que você fez ou fizeram com cartão de crédito não foram recusados? O meu foi aprovado, tá? Deu tudo certo. A Débora acessou, ela disse que também todos que tinham lá os testes, tá tudo aprovado. Tá, tudo bem. Não, só uma pergunta. Precisamos de dois pedidos aprovados para amanhã, para o curso de manhã. Uno com boleto bancário, que já eu acho que a Davila já foi, está aprovado, já foi pago e tudo. Y otro con cartón de crédito. No sé si podríamos pedir un cartón de crédito a Dona de Mar o cualquier cosa. Hugo, O assim, hacer... eu acho que o meu pedido, deixa eu só ver aqui, tá? Mas eu acho que o meu pedido Ah, ainda não foi reembolsado. Então a gente poderia usar o meu, aí a gente faz o fluxo e depois faz o reembolso, pode ser? Ó, tem um tudo meu bem, por aqui, mim tudo bem. tem Não um tem meu aqui, problema, Davila. tem um meu aqui de 3,30 e esse da Dave eu acho que foi no cupom. No cupom não, No perdão, cupom no fiscal. boleto. Foi Boleto no bancário. boleto, ó. Aí a gente pode É, trabalhar em cima disso e daí depois faz os reembolsos. não Pode tem ser? problema, por mim não tem. Davila, tudo bem então? Podemos fazer isso? Para amanhã? A Débora não tá, mas eu falo com ela. Ah, tá, tudo bem. Eu Fechou. acredito que não vai ser um problema, tá, Hugo? Aí depois a gente já vê o Ah, fluxo ali, dá até fechou. para fazer uma compra lá na hora, se for o É, caso. Mas é. o processo aqui principal a gente já tem, tá?